Podemos iniciar, Lucas? Podemos começar. Olá, boa noite. É um prazer do Departamento de Enfermagem da AMIB, com esse AMIB no ar. Nós estamos aqui com o tema Humanização do Cuidado, como equilibrar o uso da tecnologia com um toque humano essencial. Para nós, da Departamento de Enfermagem, nos sentimos muito honrados em termos profissionais tão renomados para discutir essa temática que é tão importante e muitas das vezes ela não é valorizada na terapia intensiva. Afinal, a terapia intensiva é um ambiente com alta tecnologia. Vamos iniciar os nossos trabalhos com a enfermeira Sara. Vou falar o currículo dela, que é enorme. Enfermeira Sara Juliana. Ela é formada pela Universidade de Brasília. Ela tem residência em emergência, né? Enfermagem e emergência pelo Hospital de Base do DF. Ela é especialista em terapia intensiva pediátrica. Ela é especialista em preceptoria multiprofissional em área de saúde. Ela é enfermeira da UTI pediátrica do hospital, é o hospital do DF, é o hospital municipal? Que... HMIB, AQIB, HMIB, Hospital Ah, o Materno Infantil de HMIB, Brasília. HMIB DF há 10 anos, é preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança, pelo SES-DF, é coordenadora do Departamento de Enfermagem da AMIB do DF, professora da pós-graduação e do preparatório para o concurso e residência do Gran Concurso de Enfermagem UTI, Emergência, Saúde da Criança e Neonatologia. E ainda é professora do preparatório para concurso Rômulo Passos. Pode iniciar. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite, um convite muito especial, ainda mais com essa temática tão importante que é a humanização do cuidado. Já vou disponibilizar aqui, compartilhar meu PowerPoint para a gente começar a nossa conversa sobre a humanização, as questões de tecnologia e os desafios que nós, como profissionais da saúde, temos que enfrentar para conseguir executar essa política da melhor forma possível e garantir a integralidade do cuidado para os nossos pacientes. Vou compartilhar a tela. Deu certo? Certo? Ok. Então, trouxe aqui para vocês algumas fotos, né, todas com autorização também da familiar, da mãe da criança, né? E alguns relatos de casos, coisas que a gente faz na UTI para fazer essa humanização acontecer. Mas não tem como falar de humanização sem citar a Política Nacional de Humanização. Então, pegar essa política e traduzir na nossa realidade de SUS, sou do Hospital Materno Infantil de Brasília. Confesso para vocês que me preparei para ir para o SAMU, para ser emergencista, fui residente de emergência de UTI pelo Hospital de Base, e quando passei no concurso fui para a terapia intensiva pediátrica e descobri que começava do zero, né? Porque a criança tem um mundo à parte, de 29 dias a 14 anos, e é muito desafiador. Então, nesse local, eu descobri a terapia intensiva pediátrica, me apaixonei. O primeiro contato com a AMIB também, graças a doutor Serafim, Alexandre Serafim e Camila Solé, que foi Camila Solé que me levou para a AMIB DF, onde estou até hoje, né? Então, falando dessa humanização, do cuidado e como equilibrar. E aí a gente pensa aí nesse programa nacional de humanização, o PNH, né? Então, a gente tem as dimensões éticas, estéticas e toda a política, né? Essa foto aqui é de uma foto do nosso hospital, o programa de voluntários. Então, a política ela já vem falando de valorizar as iniciativas já existentes, assim como estimular esse colaborador, esse profissional, esse trabalhador a realizar essa política. Então, quando eu falo de humanização, eu não falo apenas na humanização para o usuário. Às vezes, o nosso foco é muito ligado ao usuário. E a doutora Mércia Lira, que foi uma idealizadora da UTI pediátrica, ela já falava na humanização no aspecto global, onde eu penso ali no meu profissional,
Porque um profissional que é tratado com humanização, com repouso digno, com área de bem-estar digna, ele vai ter mais condições de enfrentar todos os desafios que esse serviço, principalmente quando a gente fala de SUS, e esse ambiente de terapia intensiva, que é desafiador, que exige muito do profissional, muito envolvimento com a tecnologia e como fazer essa ponte com tudo isso, né? Então, aqui trouxe para vocês essa foto para citar algumas iniciativas que já existem no hospital para trabalhar com essas crianças, né? Então, esse processo de produção de saúde, de produção do cuidar, a gente tem que levar em consideração o paciente, a família, e a gente na terapia intensiva, na pediatria, tem a família dentro da unidade de terapia intensiva, que é desafiador, é exigente para o profissional, mas também é um ganho. E a gente percebe redução até em relação à quantidade de sedativos utilizados. Por quê? Porque essa família ela está ali. Então, ela consegue acalentar e evita um push sedativo, por exemplo. Ela consegue perceber essa criança por conhecer. Olha só, Sara, eu percebo que o sono dele, ele está agitado, mas é um padrão que ele já tem. Então, contribui muito para esse projeto terapêutico singular, garantindo o nosso princípio de integralidade também. Então, pensar também nesse profissional, nas particularidades, nessa dificuldade de RH que a gente tem, principalmente no Sistema Único de Saúde, nos períodos de sazonalidade, igual estamos vivendo agora, o boom da sazonalidade, o ápice, né, que a gente tem um serviço lotado, e a gente tem as crianças internadas, tem essas famílias, o RH muitas vezes desfalcado, o absenteísmo aumenta, e a gente precisa fazer essa política nacional acontecer e lidar com todas as questões de tecnologia, de treinar os novos servidores a mexer com a bomba de infusão, a pensar ali na PAI, na monitorização adequada. Então, são muitos desafios, né? E os gestores, né? A importância desses gestores para apoiar esses profissionais, para pensar nessa política, para pensar, principalmente quando eu falo no intensivismo pediátrico, preparar esses profissionais, ter a quantidade suficiente, pensar nessa estrutura, garantindo também a ambiência, que vai ajudar muito a nós profissionais e também beneficiar essas famílias, né? Quando a gente fala em usuário, a gente pensa no todo, né? Nessa questão do paciente, do pai, da mãe, de todo o contexto familiar que ele tem. E entra a questão da ambiência, a gente percebe, entrando agora no nosso cenário, o paciente ali com autismo, a dificuldade de manejar esse paciente dentro de um lugar com tantos desafios, com tantos ruídos, com tantas. E a falta de preparo também dessa equipe para isso. Então, são os próximos passos para a gente pensar nesse intensivismo pediátrico, né? O programa nacional, a gente tem os valores, garantir a autonomia, o protagonismo do sujeito, e aí entra o desafio dessa criança, desse bebê, a particularidade, a individualidade do relato dessa família, do contexto social que ela vive, muitas vezes uma condição social, quando a gente fala a nível de SUS, ruim. A gente já chegou no ponto de receber o pai para visitar e os irmãos, e esse pai está passando mal por estar com fome. Então, humanização vai englobar tudo isso, também essas questões sociais, né? A solidariedade dos vínculos estabelecidos, os direitos do usuário, a participação coletiva, e aí quando a gente fala nisso de participação coletiva, dessa participação do todo no macro, da participação social, que o SUS tem que garantir, mas também da participação desse familiar no projeto terapêutico, da equipe multiprofissional, do técnico de enfermagem que está lá na ponta, doutora Messia Lira, já sinalizava a importância de, eu costumo dizer que o técnico de enfermagem são os nossos olhos onde a gente não consegue ir por muitas vezes. Então, ouvir cada um desses profissionais para a gente construir um projeto terapêutico singular adequado para cada criança, para cada paciente, né? E aí essa unidade de terapia intensiva que tem as demandas de alta complexidade, esses cuidados que são prestados, eles exigem prática, exigem estudo, exigem preparo, né? Atenção, muitas vezes é um ambiente que você está ali atendendo uma intercorrência e do outro lado tem um paciente que está precisando de um pouco mais de tranquilidade e trabalhar com essa tecnologia ao nosso favor. Utilizar a parte tecnológica para, assim, funcionar um acesso mais adequado, mais seguro, melhorar a visualização, mas que isso não vai interferir também em um cuidado, num afago de uma mãe, numa comemoração de um mêsversário que para elas é tão importante, que às vezes uma plaquinha ali no beira-leito vai ajudar a falar com a CCIH para tentar, sei lá, trazer um balão, deixar por 24 horas ali e a gente conseguir depois retirar do leito. Então, tudo isso deve ser pensado. Garantir os princípios do SUS, pensar nesses níveis de organização como um todo, quebra de paradigmas, porque essa família dentro do contexto de terapia intensiva
nem sempre é uma realidade tranquila, né? Quanto mais orientada essa família for, melhor vai ser a convivência, mais ela vai contribuir. Porém, se a orientação não vier, se o acolhimento não vier, se a empatia não vier, a gente pode ter desfechos desfavoráveis e quem perdeu é o paciente. A gente já sabe que se minimiza a quantidade de puxos sedativos, minimiza também as questões de abstinência, de delírio, e aí diminui também tempo de ventilação mecânica, diminui as complicações relacionadas à ventilação mecânica, e todo mundo sai ganhando, aplicando, colocando essa política, traduzindo aquele papel da PNH para a nossa prática diária, enfrentando os desafios do RH desfalcado, de uma sazonalidade e tantos outros que surgem no nosso dia a dia. Então, pensando nesse programa de humanização, nacional, a gente tem os princípios doutrinários, que a gente já sabe, coloquei aqui só para citá-los, os princípios organizacionais, o projeto terapêutico singular, que eu tanto falo, e a valorização do trabalho e do trabalhador. Não adianta a gente falar de humanização se a gente também não está pensando nesse profissional que está adoecendo, a gente percebe os índices de absenteísmo aumentando cada vez mais, a gente tem que pensar no processo de formação. Como é que a gente vai preparar esses profissionais para entrar dentro de um ambiente como esse, que exige muito, um ambiente muito tecnológico, mas que também exige muito do humano, do controle. Como é que esse paciente, esse profissional está sendo acompanhado para que ele possa prestar esse cuidado e pensar e refletir sobre o que ele pode oferecer de melhor para esses pacientes, tá? Então, valorizar os sujeitos, falando em humanização, valorizar todos os sujeitos envolvidos nessa relação, né? Então, essas relações que muitas vezes são de poder, de afeto também, de trabalho e de cuidar e de desafios, né? Esse processo coletivo de enfrentamento que vai levar a atitudes práticas e aí ver o cenário atual. Quando a gente fala em pediatria, não tem como não citar o cenário atual da sazonalidade e todo o impacto que essa sazonalidade todo ano volta e volta com muita força e, mais uma vez, não é repensado nessa estrutura, nessa quantidade de leitos e nesse cuidado com o paciente crítico pediátrico. E a gente tem essa família lá dentro da nossa UTI, graças a Deus, que contribui também, que é desafiador, nem sempre é uma relação tranquila, até porque essa família vem com toda a sua realidade, que nem sempre é uma realidade fácil de ver e de viver, né? Mas a gente também sabe que no país como um todo, a gente tem ainda serviços que não tem essa questão, o acompanhante, que é direito da criança e do adolescente pelo Estatuto da Criança, e aí a gente percebe, às vezes, contenções desnecessárias, excessos sedativos e toda a consequência disso, aumentando o tempo de ventilação, a abstinência, delírio e tudo mais, tá? Aqui, tecnologia, uma foto aqui da nossa UTI, uma colega trabalhando, uma técnica, né, tá, um paciente em diálise peritoneal, tantas bombas de infusão, tantos alarmes, ventilador, paciente com PAI, com óxido nítrico do outro lado, e todos os cuidados com drogas, com sedação, quem vai colocar na frente, quem não vai, a bomba, manipular essa bomba, e numa intercorrência tem que manipular rápido e acionar o colega. Isso aqui é um leito de isolamento, isolamento para a Covid. Então, quão desafiador é trabalhar com humanização nessa situação, pensar em um plantão noturno, né? Mas a gente pode pensar e pode começar caminhando de formiguinha, né? Então, esses relacionamentos têm uma filosofia. Esse local tem que ter uma filosofia. E isso, graças a Deus, né, fui parar num lugar que alguém, doutora Messia Lira, que foi a idealizadora de todo o projeto da UTI pediátrica do Hospital Materno Infantil, já pensava há muitos anos atrás. Eu tenho 10 anos de casa, eu sou novinha lá na UTI ainda, né? Então, ela já falava nesse cuidado com o profissional, com o usuário, pensar na ambiência, né? Então, tudo isso vem aí à tona. E aí, fortalecer iniciativas de humanização. Essa foto foi autorizada pela família, tem o termo e tudo. É a nossa paciente Lia, que não sedava, uma paciente que veio de Salvador para Brasília, porque cessaram as possibilidades terapêuticas naquela região. Então, a mãe de Lia pega um avião, vem para o PS do nosso hospital, entra, é regulada e entra na fila de transplante. Lia, que era muito resistente a sedativo, vai para a tomografia, Lia não sorria, e ela vai para a tomografia segurando essa bolinha vermelha, que eu acho que foi a terapeuta ocupacional, a psicologia, que deu para ela, e eu não conseguia fazer o curativo de Lia sem estresse. Então, eu utilizei a bolinha, ela está com o curativo feito, um esparadrapo, a partir daí achei a abertura para tentar uma comunicação com Lia. Lia vai para a tomografia, fica quietinha, mas não cede direito e passa o tempo todo segurando essa bolinha. Então, ali eu vi que tinha um espaço para começar a tentar essa comunicação com essa criança tão pequena, esperando um transplante, um tratamento provavelmente prolongado.
E essa criança foi entubada, eu tirei essa criança do colo da mãe, a gente entubou, ela parou no processo de intubação, reverteu a parada, graças a Deus, e aí conseguiu sim o transplante, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais adiante dela. Aqui são os voluntários do HMIB, o que é possível fazer, a trabalhar em rede mesmo, que cada um pode fazer, que trabalham com música, com doações, para alegrar esse hospital, alegrar esses leitos e essas crianças, tá? Aqui as contadoras de história, que ajudam tanta gente no processo desse cuidar humanizado, principalmente quando a gente está naquele corre-corre do plantão, que precisa ver tantos detalhes, tantas checagens, pensar no caderno 4 da Anvisa, com todas as datas de curativos, de trocas de equipe, de soluções, e aí vem uma contadora de história que tira um sorriso de uma criança no meio de um plantão caótico. E aí, Lia, com a sua bonequinha, vi que tinha abertura através de um brinquedo, pedi para o meu filho ajuda. Eu estou com uma bebê e eu preciso falar com ela. Meu filho de 6, 7 anos na época comprou essa bonequinha, que é muito parecida com ela. E aí, Lia abriu, deu uma abertura para mim e comecei fazendo curativo em Lia. Chegou num ponto que eu tive que colocar tubo em Lia, que é mini Lia, a pequenininha, tubo, sonda e dreno. E se o técnico que fosse fazer medicação não fizesse, não simulasse uma medicação na bonequinha, Lia ficava chateada. Então, ela começou a aceitar as trocas de curativos, ela começou a aceitar que ela tinha dificuldade da via oral antes de estar entubada, ela começou a aceitar, só que era um pedacinho de uva para mini Lia, uma uva para Lia grande. Então, assim a gente foi tocando esse cuidado. Tá aí mini Lia entubada por mim, né? O Corém que me desculpe, mas eu tive que entubar essa bonequinha, a sonda nasogástrica e um acesso também para fazer as medicações, tá? Então, completo o kit. Lia foi para o Instituto de Cardiologia, transplantou e foi com a bonequinha o tempo todo, foi canal de comunicação e começou a sorrir. A gente não conseguia ver sorriso dela, a interação com a equipe, ela sempre olhando assim de lado, então começou a melhorar essa comunicação. E aqui ela dando a uvinha, né, para a boneca, e o sorriso da mãe, que já estava cansada, que teve que mudar de cidade, pensando aí no princípio de universalidade para procurar socorro para sua filha. Então, essa família vem com toda essa carga, com toda essa dificuldade para lutar, para brigar pela vida de um ente querido, né? Então, é sempre o amor da vida de alguém, por mais que o plantão seja caótico, que a gente jamais esqueça disso, mesmo nos períodos de maior cansaço aí, né? É, aqui, outros exemplos também, né? Esses bonequinhos que os voluntários acabam doando, às vezes a gente traz de casa. Então, esse aí também, para fazer o curativo, eu tive que usar o Batman e funcionou bem também com essa criança. Tá bem aqui ele limpando, fazendo o curativo na perna do Batman, e assim a gente vai conseguindo acessar no mundo dessa criança enquanto ela ainda precisa desse cuidado intensivo, né? Claro que aqui já está estubado, a gente já está em outro momento. Esse aqui foi um desejo, né? A criança, ela foi a óbito, ela estava esperando um transplante cardíaco também, uma menina, acho que já tinha 9 anos, se eu não me engano, e ela queria muito um hambúrguer. E pela dieta dela, para quem estava ali aguardando um transplante, não seria possível, né? Então, um dia, recebendo o plantão, e aí é muito rico essa coleta de dados na passagem de plantão, estou passando no beira-leito, sou enfermeira rotineira lá, e ela disse: tia, é muito simples, é só pegar um pouco de carne moída, colocar pouco sal e colocar num pãozinho. Esse pão veio, a gente trouxe a nutrição, moveu céus e terras para fazer às vezes pequenos movimentos. É preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, já diria um provérbio africano que tem, né? Então a nutrição se mobilizou, conseguiu fazer e foi um dos últimos desejos dela antes do óbito. Então a família, quando ela foi a óbito, chegou para mim e disse, e ela realizou a vontade dela de comer aquele hambúrguer. Uma coisa tão simples, sabe? Mas que é possível fazer. Esse helicóptero aí foi uma criança que estava em cuidados paliativos, a família era de Goiânia, já estava na fase de ficar numa unidade de cuidados prolongados. A gente conseguiu acessar o Corpo de Bombeiro, graças a uma colega que tem, o marido é do Corpo de Bombeiro, acionou a aeronave, conseguiu transportar para essa criança e essa família ter qualidade de vida. Eles foram para Goiânia, porque naquele momento já não precisava do leito de terapia intensiva, e como se foi possível fazer essa transferência. Essa outra imagem é de doutora Camila Solé, que tem minha intensivista nota 1000, que numa madrugada tira a foto de um bonequinho que também está com dreno,
que está ali preparado para alegrar uma criança no meio da madrugada, e aí ela tira aquela foto de um noturno com vários pacientes graves e um bonequinho quebrando aquele ambiente de alta tecnologia e alta complexidade, como deve ser, pensando na humanização. Aqui é a Regiane, que é uma técnica de enfermagem, que sempre traz esses voluntários para perto, sempre traz ali o coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, para estimular, para lembrar que as datas comemorativas existem, que eles são crianças e precisam desse cuidado. Esse cristal aqui foi uma família que foi acompanhada pelos cuidados paliativos, né? No projeto terapêutico, ela evoluiu para uma intubação paliativa programada, pensada, era a vontade da família também. Não toleraria muito tempo, porque a síndrome não permitia ela ficar muito tempo fora da ventilação, ela não suportaria. Foi feito todo o cuidado, respeitando os princípios de conforto, e eles queriam que essa intubação acontecesse no nascer do dia, conforme o nome da paciente, na Aurora, certo? Então, isso foi realizado, falei com a CCIH para a gente levar os cristais, eles são aqui da Chapada dos Veadeiros, e assim a gente conseguiu fazer também em meio a toda dificuldade também, certo? Então, esse PNH, essa Política Nacional de Humanização versus tecnologia, é exigente, a gente tem que ter muito preparo, muita humanidade, muito amor para vencer todos os desafios. Uma equipe que está cansada muitas vezes, que está ali no trabalho exaustivo já no seu limite. Então, essa participação da família como ponte. Então, a família, sim, nos leitos de UTI pediátrica. E a gente fica pensando também naquele paciente adulto, naquele idoso, principalmente, que também são extremos de idade, são vulneráveis também. E aí ele está ali, ele está sem um familiar, ele está num ambiente estranho, ele está cheio de bombas, de alarme, ele acha que vai morrer por muitas vezes, porque a UTI ela tinha essa característica há tempos atrás, ainda tem uma cultura nesse sentido. E aí, será que como é que está? A gente já tem as fragilidades, dificuldades na pediatria, mas quando a gente olha para o adulto, apesar de pregar muito a humanização, a gente ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas, certo? Então, pensar aí nessa sedação adequada para esse paciente, utilizar a família como elo, como ponte para ajudar nas medidas não farmacológicas, que vai minimizar essa abstinência, esse delírio e tantas outras complicações que podem acontecer. Reduz tempo de ventilação, tempo de internação também, a individualidade do sujeito, dos sujeitos envolvidos, desde o meu paciente ao meu servidor, ao gestor que está ali, que precisa pensar em tudo isso. A mobilização precoce, que a gente também pratica lá, a fisioterapia cabeceou isso aí, a gente junta como equipe multi e programa essa mobilização no melhor momento. Como melhora para os pacientes, para aquele paciente, principalmente aquele que já está tristinho, que está ali quietinho, o humor dessa criança é outra, e quando ele é mobilizado, desde que de forma segura. A gente tem que ser responsável também. Tem uma bomba de infusão, tem que ver a questão da droga vasoativa ou não, e tudo isso tem que ser programado, tá? A comunicação efetiva para tudo isso acontecer, o barulho que vai existir com tanto alarme, tanta bomba, tanta coisa, né? O RH reduzido é nossa realidade de SUS. Então, o que é que eu posso fazer hoje? Não deu hoje? Beleza. Amanhã é um novo dia, uma nova tentativa, pequenas iniciativas, o incentivo a iniciativas que já existem, estimular novas iniciativas também, né? A estrutura, a gente como profissional, para executar determinadas coisas, precisa de estrutura, esse gestor tem que repensar nisso aí. A sazonalidade e a humanização. Como fazer humanização no meio de uma sazonalidade, com muitas vezes a emergência lotada, esse paciente precisa entrar rápido, essa família tem que almoçar porque ela precisa comer, muitas vezes aí pensando na enfermaria, porque às vezes vai ser a refeição daquele dia. Então ela tem que comer antes de sair, vai atrasar a saída dela. E aí o transporte, será que lá naquele hospital tem transporte toda hora? Então são questões sociais que influenciam diretamente na nossa terapia intensiva. Se essa criança da enfermaria não saiu porque precisa se alimentar antes de sair, vai atrasar a saída do meu paciente da UTI para a enfermaria e vai atrasar a entrada da criança do PS na UTI. Então, questões sociais que influenciam, sim, no nosso processo de humanização, que a gente não pode deixar de citar. E aí, a sazonalidade, para a gente lembrar, peguei isso aqui no saúde.df.gov, né, essa imagem, e tudo isso para acontecer tem que acontecer em perfeita sincronia, como se fosse uma sinfonia, como diria Dr. Anderson Otton, né? É tanta coisa junto para dar certo, e a gente faz tanta coisa boa, apesar de que você às vezes está cansado, olha e diz, meu Deus, que caos, que tanta coisa, mas olha tanta coisa boa que a gente consegue construir no SUS, e funciona como uma verdadeira sinfonia, com todos esses desafios, mas o produto final é muito bom. A nossa fisioterapeuta Cecília,
que é música também, ela canta, né? Então ela canta e encanta as crianças, ajuda também nesse processo e canta no batizado, a gente já cantou em velório, o pessoal velando o corpo da criança, se despedindo, que tem essa questão também, e a Cecília lá cantando uma música religiosa, que a família gostava, isso dá conforto, dá consolo, né? E alegrando as crianças aí, que ela consegue encantar esses meninos todos, né? Essa outra paciente sofreu um acidente gravíssimo, perdeu a mãe, perdeu parte do couro cabeludo, ficou muito tempo com a gente, um desafio. Esse paciente que o médico doou a lanterna dele, doutor André Guzmão, que tem um coração gigante, viu que o paciente estava ansioso para ir para a tomografia, estava acordado, dreno, uma série de coisas, ele deu a lanterna dele para ele ir guiando o caminho, e essa criança foi para a tomografia dessa forma. A Marina aqui com a mobilização precoce, eu até coloco aqui meu vilarejo, né? Quanta coisa a gente tem que fazer para que as coisas aconteçam, para estimular essa criança a andar e a seguir. E aí, a gente dançando galinha pintadinha para estimular essa caminhada. Essa paciente estava com o tubo ainda, a conexão, o cachimbinho, né? Para fazer o desmame total. Tinha períodos que ela voltava para a ventilação. E a importância da equipe multiprofissional, de a gente trabalhar junto, da gente conversar e da gente ser companheiros, né? Aí é necessário para humanizar a estrutura física, um RH adequado, treinado, boa vontade, muita boa vontade, amor, muita ciência, muito estudo comprovando que a mobilização precoce é adequada, que tem como fazer seguro, de forma segura. A Anvisa dizendo, olha, você vai trocar o curativo de tanto em tanto tempo, ok, a gente vai trocar e a gente vai organizar e nos momentos que der a gente vai conseguir transportar esse paciente, fazer uma mobilização precoce, fazer ele levantar no leito, cantar uma música. Então, não esquecer desses detalhes. E esse caso do menino que teve uma apendicite complicada, que deprimiu, ficou 40 dias sem comer, e num desses plantões, na madrugada, ele comeu 2 páginas de um livro, gel de eletrodo e giz de cera. Então, a situação que essa criança chega e que ela sofreu, deprimiu, e aí a físio indicou o uso desse tapete. E aí estava com nutrição parenteral, ele não estava entubado, tinha uma lesão importante abdominal, uma ileostomia que drenava muito, a gente conseguiu colocar a criança nesse tapete, e ali eu estava checando se o menino respirava. Eu disse, eu vou olhar se esse menino respira. E o cirurgião foi passando e tirou essa foto. E aí eu disse, meu filho, você está respirando? Ele disse, tô, mas não conta para ninguém que eu tô aqui, tia. Então, esse ambiente que é da criança também, né? Tiraram essa foto, mandaram para a cirurgia pediátrica, fizeram uma brincadeira. Ah, essa informação procede. Eu disse, não só procede, como drena giz de cera pela sonda nasogástrica, porque ele tinha comido giz de cera vermelho e verde. Então, isso é a pediatria. Aqui também os curativos dele eram muito, doía muito, sentia muita dor. Então, a gente colocou o Pietro como o doutor. Aí eu dizia, não, a partir de agora o cirurgião não vai mandar mais em nada. Você que vai me dizer se eu posso fazer esse curativo ou não. Ele ficou chateado com o cirurgião, mas deixou eu fazer o curativo, então já foi bom. A psicóloga percebeu que ele estava querendo visualizar a ferida, a queimadura que ele tem em região abdominal por uma ileostomia muito, que drenava bastante. Então ela trouxe um espelho, perguntou se ele queria ver, trouxe um espelho e ele começou a ver aquele processo, a limpeza, aquele curativo, e a gente conseguiu fazer esse curativo sem precisar nem de analgésico, ele confortável, brincando com a gente, as medidas não farmacológicas. E aí ela fez um diário contando a historinha dele para ressignificar e para ele entender o que era um apendicite, a complicação. Aqui, depois de 40 dias, ele comendo, e aqui, lá na enfermaria, ele lendo a história dele para ressignificar tudo. Tá? Então, e a formação dos intensivistas. Hoje, no round, doutor Alexandre Serafim liderando, doutor André Guzmão falando para residentes multiprofissionais, para residentes médicos, o princípio de empatia. Então, esses pacientes que chegam para a gente muitas vezes muito agressivos, famílias muito agressivas, eles vêm peregrinando Brasil afora, literalmente, procurando atendimento para o seu filho. Então, é muito complexo para ambas as partes, mas a gestão, a alta gestão tem que repensar, porque a gente não pode deixar esse povo sofrer tanto. Então, o princípio de empatia com essa família que está sofrendo, que às vezes está com outro filho doente em casa, né? Então, como diria Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. E a nossa responsabilidade de formar intensivistas é que pensem na ciência como prioridade sempre nas residências, estimular as residências, porque a gente sabe que a pós-graduação é muito boa, mas a residência ela traz um quê a mais para esses intensivistas e o princípio de empatia, da humanização, do humano. E aí, a humanização, adulto e pediatria, eu já vou jogar aqui para minhas colegas. O que é que vocês acham? Eu vejo
na minha opinião pessoal, que rodei muito tempo lá, 4 anos no hospital de base, com foco no adulto, nas UTIs adulto que tem ainda hoje no hospital de base, e vim para a pediatria desbravar esse mundo que era tão diferente para mim e percebo essa humanização de forma diferenciada no ambiente pediátrico, mesmo ainda tendo atrasos, certo? E aí, no adulto, o que é que vocês acham? O que é que a gente já teve de avanço, né? E aqui, e os trabalhadores? A gente tem a humanização para esses trabalhadores? A gente pensa muito no usuário, paciente, família. E como está esse povo que está trabalhando com terapia intensiva pediátrica, que precisa estar sempre estudando, que precisa estar sempre se atualizando para estar mais confortável, mais seguro nas suas ações? E aí, aqui, a nossa equipe, a UTI Pediátrica aqui, de Internacional da Mulher, aqui eu dando aula para os residentes médicos e multi, a Marina mobilizando, a gente transportando um paciente grave para tomografia e tantos aparelhos e tantas coisas. E aqui a gente comemora, a gente faz um movimento chamado Boteco Científico, por insistência do doutor Alexandre, que fala que num ambiente com terapia intensiva, a gente às vezes dá uma resposta mais ríspida para um, e fica aquele sentimento ruim. Então, é preciso que esse grupo seja amigo e que ele saia. E a gente sai, chama o evento de Boteco Científico, e essa aí foi a festa dos 500 pacientes que a gente fez no final do ano para comemorar as 500 vidas que passaram por nossas mãos e que a gente tentou, mesmo em muitos desafios, dar o nosso melhor como intensivistas, como seres humanos, como missão que temos e devemos ser valorizados, respeitando a ciência e a humanização e o amor por aquilo que a gente faz. E levar isso aí como uma bandeira, como um propósito. Eu fico com a pureza das respostas das crianças, Gonzaguinha. Fica aí o sorriso de Lia e da mãe dela para vocês. Era isso. Muito bom, parabéns. Muito bom, não, excelente. Nossa, eu até relembrei os 7 meses que eu fiquei na terapia intensiva pediátrica, trabalhando. É um lugar à parte mesmo. Antes de eu passar para a Valesca, eu só me apresentar, né? Eu sou Fernanda, eu sou enfermeira intensivista, trabalho no HC, já tem mais de quase 25 anos. Professora de pós-graduação, né, de residência multiprofissional, e atualmente eu sou membro do departamento de enfermagem da AMIB, junto com a professora Renata, Pietro, o Cleiton também, e estou agora também na Sotiego, junto com a professora Karina Suzuki. Agora eu passo a palavra para a Valesca de Almeida Pereira, que ela é enfermeira do pronto atendimento pediátrico do Hospital Infantil João Paulo II, especialista em enfermagem e terapia intensiva pediátrica, PUC, Minas Gerais, MBA executivo em saúde da Fundação Getúlio Vargas, auditora em saúde pela Fundação Unimed de Belo Horizonte, titulada em pediatria intensiva pediátrica pela Bente, o Alan vai falar sobre isso também, que isso é muito importante. Além de fazer residência, mestrado, doutorado, né? É importante essa titulação. Ela é avaliadora de serviços de saúde, Kementon e QGA, Conselho Científico da Aura, Associação Unificada de Recuperação e Apoio, e CEO da Funder Nurses PED, consultora em educação e enfermagem pediátrica. Passa a palavra, então, a Valesca. Como a Fernanda falou, parabéns, Sara, pela apresentação. Eu acho que se a gente pudesse ter tempo da gente falar das ações de humanização dentro da pediatria, acho que a gente ficaria aqui por horas, dias, né, falando. Então, assim, quero só reforçar algumas coisas que a Sara falou. Nesse período que eu fiquei na terapia intensiva, foram 19 anos, na mesma unidade. Então, a gente viu no decorrer dos anos essa tecnologia entrando para as nossas unidades, com equipamentos, né? A gente não pode esquecer, né, do tema da nossa aula de hoje, que é como a gente pode equilibrar essa tecnologia com o ato do toque, né, dessa humanização. A gente lembrar que a tecnologia ela vem para melhorar o cuidado, ela não vem para substituir ele, né? Esse nosso cuidado ele tem que permanecer, né? A importância dos nossos profissionais estarem capacitados para realizar um trabalho humanizado, né? Porque a gente, como Sara falou, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande com RH, com pessoas. Às vezes as pessoas que entram
aquela UTI não é o melhor ambiente para ele, então ele tem uma certa dificuldade de deixar aquilo mais leve, por insatisfação dele. A gente tem que pensar na ambiência, né? O que que a gente pode fazer isso? Aí vou falar pela pediatria, o que que a gente pode fazer para poder diminuir o impacto daquele ambiente para a criança que está saindo da casa dela, né? A gente sabe que hoje tem instituições da saúde suplementar, instituições particulares, que esse ambiente ele fica muito próximo do quarto da criança, né? Ele é feito e estruturado para ser mais humanizado, mas a gente que está trabalhando com o SUS, não, a gente vai ver uma unidade superlotada com os leitos que não seguem nem a metragem exigida pela RDC 50, né? Um coladinho no outro, com um aparato gigantesco. Então, a importância dessa ambiência, tudo que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente, deixá-lo de uma forma mais humanizada. As questões religiosas, como Sara falou, esse respeito que a gente precisa ter por questões religiosas das crianças. A gente tinha, na época que eu estava na terapia intensiva, muitos indígenas que a gente recebia. Então, será que a gente está preparado para atender esse paciente de uma forma humanizada, de uma forma mais leve, né? O Brasil teve aquele momento onde a gente tinha muito refugiado, então a gente está preparado para receber esses pacientes, a gente entende o que eles querem, os costumes deles. Então, se a gente tem uma equipe que está preocupada com isso, a gente consegue fazer esse ambiente mais humanizado, né? O que eu posso fazer de estrutura dentro da minha UTI para que aquele leito que ele cause menos impacto, vamos dizer assim, né? Como que eu posso organizar ali aquela 1 milhão de bombas de infusão, de monitor, de respirador, de ECMO, né? Eu tinha feito algumas anotações aqui, a gente lembrar o quanto é difícil a gente pensar num toque, numa relação próxima mãe e filho, num paciente com ECMO, que a gente não consegue nem manipular, nem mexer, até pela instabilidade do paciente, né? Essa questão do barulho, né? A gente acostuma com o barulho, então aquilo não nos incomoda mais, porque a gente já está acostumado com aquilo. E o quanto que isso é ruim para aquele paciente que está ali, o tanto de traumas que ele vai ficar depois de uma internação prolongada, né? O que a gente pode fazer com esse barulho? Eu lembro que alguns anos atrás a gente brincava que à tarde, por volta de 2 e pouco da tarde, a gente fazia a hora do soninho. Então, se desligava as luzes da UTI, as meninas arrumaram uma caixinha de som, colocavam uma música de criança num volume menor e tentava já deixar os monitores todos programados corretamente com os parâmetros de alarme, porque ninguém olha alarme, então ele apita sem parar 12 horas por dia, 24 horas, e esse barulho é intenso, para a gente tentar fazer esse ambiente o mais humanizado, né? E aí, quando Sara fala de organização e sazonalidade, o quanto que isso é tenso, tanto que isso é complicado para a pediatria, né? A gente sabe que o adulto foi muito mais impactado com a Covid do que a pediatria. Eu vivi em mar de rosas no Covid, porque assim, eu tive 1 ou 2 pacientes, né? Quanto ao adulto, eram milhares de pacientes entrando e evoluindo a óbito. Na minha unidade, isso foi muito tranquilo. Mas a sazonalidade para a gente é muito pesado, né? E a gente não tem a mesma proporção de leitos de PED como a gente tem para o adulto, né? Então, é um momento tenso onde você tem que fazer escolhas, o médico tem que fazer escolhas de qual paciente que ele vai de alta, qual que vai permanecer na unidade. Eu tenho uma lista imensa de gente precisando entrar, e como que a gente lida, como é que eu faço isso de uma forma humanizada, como é que eu vou deixar que esse toque ele exista se a UTI está naquela correria, né, naquele corre-corre, por causa de uma demanda maior. E aí a gente tem que pensar nessa tecnologia, que ela não deve substituir o toque, mas se o ambiente ele está controlado numa organização, ela pode otimizar o tempo que eu tenho, né? Se a gente pensar que muitas UTIs a gente fazia tudo à mão, se eu tinha 20 leitos, eu fazia 20 cabeçalhos de folhas de evolução
do enfermeiro há um tempo atrás e hoje isso está tudo no sistema. Eu abro, já tem um cabeçalho pronto, onde eu vou ticar, ou mesmo campo aberto, onde eu vou evoluir alguma coisa. Isso otimiza o meu tempo, né? A tecnologia ela vai me ajudar na questão da transmissão das informações, né? Na hora do momento de transferência do cuidado, né? Cleiton fala muito bem disso, o quanto que essa tecnologia ela pode me ajudar, uma vez que eu consigo condensar ali todas as informações do paciente, para que na hora que eu for fazer essa transição, eu consiga fazer ela da melhor forma possível, né? Pensar na equipe multidisciplinar, como Sara falou, e que a equipe multidisciplinar na pediatria ela vai muito além do médico, do enfermeiro, do físio. Na minha realidade, eu tinha psicopedagogo que ia na UTI fazer a tarefa com as crianças, eu tenho a psicologia, algumas UTIs têm terapia ocupacional. Então, assim, é uma equipe grande que precisa estar todo mundo na mesma linha, né? Todo mundo tem que entender sobre humanização, tem que fazer o melhor para que aquele paciente pediátrico que está na terapia intensiva, ele consiga sair dali com menos trauma possível de tudo aquilo que ele passou, né? Eu não posso encontrar com aquela criança no corredor da enfermaria e ele sentir uma repulsa de na hora de me ver, porque a tia da UTI, que não sei o que, eu não quero ir para lá, ou então eu vou para a UTI é para morrer. Eu tenho que trabalhar com uma equipe que dê uma condição para esse paciente não sair de lá com essa impressão, nem ele, nem a família. Porque se eu penso em humanização de 20 leitos, eu estou pensando aí em 60 pessoas, porque eu tenho 20 pacientes, 20 pais, 20 mães. Se eu pensar nos irmãos, nas avós, nas madrinhas e no tudo mais aí, eu vou ter uma lista gigantesca de gente que tem que estar todo mundo junto ali, junto comigo, né? Eu preciso ter condições de ofertar para todo mundo a melhor condição ali dentro daquela terapia intensiva. Às vezes é fácil? É fácil. Às vezes não é, pela minha estrutura, né? Na minha UTI, a gente não tinha visita estendida, eu tinha um horário específico, pai e mãe não eram acompanhantes, eles eram visitantes, e com o decorrer do tempo, do nosso amadurecimento, né, do que a gente conseguiu aprender, igual Sara falou, com a ciência, o benefício que isso trazia para o paciente, a gente foi melhorando, mas a gente não tinha condições de oferecer o melhor. Porque, assim, se eu chegar para uma mãe e falar para ela que a única coisa que eu tenho é um tijolo para ela sentar em cima, ela vai sentar em cima do tijolo e vai ficar ali. Aí vai, né, do bom senso do profissional falar, mãe, eu não tenho a condição de dar uma poltrona confortável para a senhora descansar, eu deixo você ficar até mais tarde, mas a senhora vai, se a senhora quiser ir embora para sua casa, para descansar, para dormir numa cama, vai ser uma caminhada de muitos dias, meses, talvez. A gente já teve criança comigo que ficou 6 anos internado. Então, eu tenho que tentar facilitar essa acomodação da família da melhor forma possível. Infelizmente, algumas estruturas não comportam isso, né? A gente sabe que tem muitas UTIs que não tem nada, tem mau leito, né? A estrutura é muito ruim em diversas partes do nosso Brasil, né? Que a gente não pode pensar só no Sudeste, né? Ou só no Centro-Oeste. Eu tenho que pensar numa UTI lá de Macapá. Eu tenho que pensar numa UTI lá do interior da Bahia. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, para finalizar, assim, essa questão da humanização na pediatria, e foi uma coisa que a gente viveu de uma forma muito intensa onde eu trabalhei, a gente não pode pensar em humanização na terapia intensiva pediátrica sem pensar no óbito da criança, né? Aquela família que está ali, aquela criança que pode ter o risco de evoluir para óbito, né? Eu preciso pensar nesse momento. E a gente vivia isso com muita tranquilidade na minha UTI, porque a gente tinha uma médica que era muito espiritualizada, vamos dizer assim, que aí a gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade, e nos ensinou muito isso. Então, assim, criança lá não morria sozinha, né? A gente sempre estava do lado, muitas vezes com essa médica rezando o terço, em companhia com a mãe. Foi a óbito, gente,
Eu brincava que a gente só não acendia vela, mas a gente fazia todo um velório, né? A gente deixava entrar quem quisesse, a mãe fazer os rituais que ela quisesse com aquela criança, que a religião dela, né, eh, tinha, mas a gente não pode deixar de pensar nesse momento, porque talvez esse momento, se a gente pensa em humanização, seja o momento mais difícil dessa família ali dentro. E eu não posso fazer isso de uma forma fria ou não dar o tempo para aquela família vivenciar isso, né? Porque eu não estou trazendo para ela o cuidado que ela precisa no momento mais doloroso da vida dela. Não que a morte de um adulto não seja doloroso, não é isso. Mas o impacto de uma criança que às vezes a mãe esperou como um filho bonitinho, gordinho, vai vir uma criança não tão gordinha, não tão normal, às vezes com um problema grave, como eu já tive na minha UTI, gêmeas siamesas, duas filhas agarradas uma na outra, com um coração só. Como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente precisa pensar em humanização na pediatria desde aquele momento da admissão, de tentar dar o conforto até o final daquele processo, que infelizmente pode ser o óbito, e eu preciso continuar com as minhas ações de humanização e não parar, né, na hora que esse paciente vai a óbito, porque talvez aquele seja o momento mais doloroso para ele. A tecnologia, ela vem para nos ajudar em muita coisa, né, para otimizar muito nossas tarefas, para melhorar a assistência do meu paciente. Se a gente pensar que bomba de infusão é coisa de 50 anos atrás, não é uma coisa tão antiga assim, respiradores hoje que nos dão condições de ter uma avaliação muito melhor daquele paciente, da condição do pulmão daquele paciente. Se eu pensar em berço, incubadora, que hoje, cada hora que passa, é uma mais moderna que a outra, dando mais e mais condições de você cuidar daquele paciente da forma adequada, isso não pode tirar a minha ação de proximidade, de toque, de estar ali presente. Eu tenho que pensar na tecnologia como um suporte para o meu cuidado e não para uma substituição. Acho que é isso, Fê. Assim, para a pediatria, eu acho que é isso. Sarinha, se ela quiser completar, alguém quiser completar, por favor. Mas eu acho que dentro da pediatria, essa questão de humanização é isso, assim. Tranquilo. Vou passando para os meninos, a gente vai voltando se for necessário. Tá bom. Agora eu vou convidar a professora doutora Karina Suzuki. A professora doutora Karina Suzuki, ela fez parte da fundação, né, da Abente, que foi em 5 de fevereiro de 2010. Então, foi uma das enfermeiras que fizeram parte dessa fundação. Ela é doutora em Ciências da Saúde, sócia, já falei, professora associada da Faculdade de Enfermagem da UFG. Ela é membro da CIDOT, HC UFG, presidente do Departamento de Enfermagem da Sotiego por 10 anos. Atualmente é membro e professora do programa de residência multiprofissional do HC. A palavra a você, Karina. Obrigada, boa noite a todos. Eu estive gripada, minha voz está um pouquinho rouca, pode ser que eu tenha algumas falhas aí na minha conversa com vocês. Agradeço, né, em nome de Fernanda, o convite feito pela MIB para participar desse webinar, bastante importante quando a gente pensa nesse tema da humanização, né, e da tecnologia, né, como a gente sabe, esse equilíbrio, né, como que a gente faz esse equilíbrio? Aí, conforme a Valesca ia falando, eu fui lembrando que eu fui enfermeira assistencial e uma das coisas que me fez mudar de emprego, né, foi que eu passei por um processo seletivo e fui trabalhar na atual Philips Medical System, né? E aí eu falei, cara, eu não consigo mais cuidar da família, né? Porque a família sempre foi muito importante. Eu trabalhei sempre em UTI adulta. E eu passei a não ter tempo de cuidar da família, né? Porque a tecnologia foi chegando. E eu peguei, né? Eu tenho alguns anos de profissão, tenho quase 25, quase 30 anos de profissão, e eu passei por essa transição, sabe, Valesca? Da tecnologia, da não tecnologia para a tecnologia muito rapidamente, assim. De um ano para o outro, de repente, eu tinha como é que eu monitorizava o paciente? Muitas pessoas, muitos ouvintes, não, a gente tinha
um ecocardiógrafo, te colocava lá no tórax do paciente. Ah, como é que media a pressão? A gente pegava o aparelho de pressão e conectava no paciente. Ah, como é que media a PAI? A gente media a PAI no cachimbo de mercúrio, né? Exato. Aí você fala, de Com repente, régua. com régua, exato. E agora eu tenho tudo isso numa única máquina, numa tecnologia extremamente avançada, né? E eu falei, caramba, eu não consigo lidar com a família, às vezes eu não consigo conversar com o paciente. Eu já tive plantão que eu fiquei 4 horas, um plantão de 12 horas no noturno, fiquei 4 horas conversando com uma paciente que fez uma cirurgia, uma mastectomia. E ela reclamava de dor. Na verdade, a dor dela não era física, era uma dor da alma mesmo, dor emocional. Então, ela tinha toda uma história de vida e que culminou com o câncer de mama, enfim. E aí eu falei assim, eu vou mudar de emprego, né? Surgiu essa oportunidade. E, ironicamente, né, embora eu não pudesse cuidar da família, eu fui trabalhar com aparelhos, né, multitecnológicos. Eu falei, nossa, Karina, que coisa maluca, né? Eu saí da UTI porque eu não estava cuidando das famílias, não estava conseguindo cuidar dos pacientes e fui trabalhar com maquinário, né? E uma das coisas que eu percebi, quando eu ia dar os treinamentos das máquinas, dos aparelhos, eu falava assim, gente, olha, a gente tem a gente tem que configurar o aparelho de acordo com o que o paciente tem, da base dele, né? E isso é um cuidado humanizado. Você está utilizando a tecnologia e cuidando, porque senão, isso que você falou, Valesca, o alarme fica apitando toda hora, porque ele está fora do padrão de normalidade do paciente, né? Então, se de repente, por exemplo, eu sou hipotensa de base, a minha pressão é 10/6, 9/6. Se o enfermeiro não configurar, de acordo com a minha PA, por exemplo, vai ficar buzinando na minha orelha 24 horas, né? E à época, a gente suspendia o alarme, poft, o alarme não tocava de jeito nenhum, só tocava se eu apertasse lá, né, dizendo que ele está liberado para tocar novamente. Hoje já não, a gente já tem, né, todo um aparato de segurança do cuidado, o alarme não fica desligado por completo, né? Mas, enfim, e aí a gente vê essa tecnologia avançando, 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 e o nosso cuidado humanizado, né? Eu li vários artigos, eu falei, eu vou me preparar para falar sobre isso, mas todos os artigos que eu li, né? Dos mais antigos, né, de 10, 15 anos atrás, aos mais recentes, 2023, 2024, falando da questão, né, dessa tecnologia com o toque humano que é extremamente essencial, né? E quando a gente fala na questão da humanização, o que é essa questão da humanização para com pacientes familiares, e inclusive, como disse Sara, para com a minha equipe, né? Eu preciso ter uma das coisas que a gente falha demais, demais, é a questão da comunicação, né? Seja conosco, da equipe, seja com o familiar, seja com o próprio paciente, né? Essa questão da infraestrutura, tem hospitais, assim, maravilhosos, tem alta tecnologia, porque a população vai onde tem alta tecnologia, mas não lembra que o cuidado também humano, ele é muito mais, às vezes, eu digo que é até mais importante do que essa tecnologia como um todo, né? A questão da experiência desse cuidado, a autonomia do paciente, quando que a gente permite isso para o paciente? A gente dá essa autonomia para o paciente, a gente diz que dá, né? Não porque eu cuido dele, mas, por exemplo, a gente dá uma escova de dente para ele escovar os próprios dentes? Não, a gente não pode, não tem tempo, porque eu tenho que dar outro banho, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que medir lá os parâmetros hemodinâmicos do paciente, eu preciso mexer no ventilador mecânico, a gente não permite o paciente, né, ser ele mesmo naqueles momentos, né? Então, a gente sabe que quando a gente fala, inclusive, em humanização, a gente fala da questão do cuidado holístico, né? O que é cuidado holístico? Cuidar da alma, da espiritualidade, cuidar enfim, do físico e do emocional desse paciente, né? E uma das coisas que a enfermagem, de certa forma, acaba sofrendo é que, se porventura a pessoa, né, ela não tem um desfecho favorável, a enfermagem ela sofre, né? Elas têm um sofrimento moral, uma frustração, porque ela falhou no cuidado da pessoa como um todo, né? Então, quando a gente identifica o nosso paciente pela doença ou pelo leito, enfim, né? E não pelo nome do paciente,
porque, de certa forma, a gente tenta se distanciar, uma proteção, até diria, nossa, para a gente não ter um envolvimento muito grande, muito intenso com essa pessoa. Porque se porventura acontecer, né, como eu falei, dele ir a óbito, a gente não tem aquela sensação de que falhou como um todo, porque eu não percebi o paciente como um todo, a pessoa como um todo. Então, é muito complicado a gente fazer essa questão do esse equilíbrio, né? E o uso intensivo da tecnologia, né, a gente chama até de ditadura da tecnologia, é um cuidado desumano, né, de certa forma. Embora a gente sabe que toda tecnologia, ela tem os seus benefícios, não tenha dúvidas, né? Ele é um maquinário, uma tecnologia que faz com que a gente, os profissionais, se sintam seguros e no controle da situação, né? Mas, de qualquer maneira, esse equilíbrio do cuidado humano e a tecnologia, ele deve acontecer. Em que momento? É muito difícil, não tem um tempo certo, não tem um momento certo, vai realmente depender muito do que o seu paciente, do que aquela família daquele paciente, ele precisa, né? Do quanto que a gente está disposto. Lógico, a gente tem a questão, né, da força de trabalho dentro do contexto de terapia intensiva, mas, assim, às vezes eu fico pensando, acho que a gente dá para ter um tempinho para a gente poder combinar, né, a técnica, a tecnologia a uma assistência humanizada, né? E meu tempo está quase se esgotando, mas, assim, uma coisa muito importante, a gente trabalha muito com a chamada, né, nós temos os chamados soft skills e os hard skills, né? Então, os hard skills é a parte da tecnologia, da habilidade, de mexer na máquina. Isso a gente recebe qualificações e qualificações em empresa. Eu fiz isso, né? A empresa vai lá, ensina como é que mexe, como é que aperta o botão, como é que não aperta o botão. Então, tem uma educação continuada para a tecnologia. Mas quando a gente se refere, né, a soft skills, a gente fala assim, e aí, né? A gente está ensinando isso, né? Eu estou dizendo, inclusive, porque eu sou da academia, né? Então, ela é importante como ter, né, os soft skills como é, uma ferramenta para uma prática profissional de qualidade, não tenha dúvidas, né? E, no entanto, o treinamento dessas soft skills, ela não é suficientemente ou igualmente gerenciada ou dada como são as hard skills, né? Então, eu fico me perguntando até quando que a gente, enquanto formadores, né, desses profissionais de saúde, vamos ficar atentos somente à questão da tecnologia, né? Assim, a gente tem, eu, por exemplo, na faculdade em que eu dou aula, né, que é a Universidade Federal de Goiás, a gente não tem nenhuma disciplina específica dizendo, olha, como que a gente deve lidar com as situações, como que a gente deve se comportar, como que a gente deve se comunicar com essa família, né? A questão, a gente lida o tempo inteiro com a comunicação de difíceis, né? Seja por óbito, eu que sou da CIDOT, né, Comissão Interhospitalar de Doação de Órgãos para Transplantes, por exemplo, a gente tem que lidar com a questão da abordagem dessa família, né, para possível doação de órgãos. Como que a gente faz isso? Eu, por exemplo, eu ensino para os meus alunos, mas não existe uma matéria, uma disciplina, porque se a gente for pensar, ela exige muito tempo, né? Existe uma habilidade que não se constrói da noite para o dia. Muito pelo contrário. Às vezes tem gente que já chega com alguma habilidade na comunicação, mas algumas pessoas não chegam e elas precisam aprender como é que faz isso. Não é fácil, mas o nosso papel enquanto educador, né, seja em nível de graduação, seja em nível de pós-graduação, seja lato stricto sensu, não importa. A gente precisa trazer, né, essa demanda, vamos dizer assim, essa matéria, né, esse assunto como algo muito importante, porque senão a gente fica muito tecnocrata, né? Esquece da humanização dos pacientes, dos familiares e principalmente da nossa equipe, né, multiprofissional, porque sem elas a gente não consegue fazer absolutamente nada. E esse cuidado tem que ser estendido para todos nós, com certeza. Encerro aqui a minha fala, agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre vocês.
sobre o assunto, quer dizer, com vocês. Excelente, Diga, Valesca. Karina. Agora eu passo a palavra ao professor Dr. Fernandinha, a Valesca Cleiton. quer perguntar, Fernandinha. Oi. Não, só completando aqui, Ah, Karina, diga, Valesca, o desculpa, que você perdão. falou. Quando a gente pensa, né, que a gente pode estar se tornando refém dessa tecnologia e deixando esse cuidado, ou tendo menos olhar para esse cuidado, né? Quando a gente pensa que hoje lesão por pressão, a gente já tem um dispositivo, que é como um pendrive, que eu posso colocar na cama, que ele vai me falar a inclinação, mas o Uhum, paciente vai ter uma lesão se eu não for lá olhar. A tecnologia não vai falar isso para mim. Eu, exato. eu tenho uma bomba que vai me dar uma infusão de uma medicação no tempo exato que eu preciso. Mas eu tenho que ir lá olhar, porque se acesso infiltrar, né, eu posso ter uma lesão por infiltração, eu posso ter um problema na bomba e essa medicação não vai ser administrada da forma correta. Se eu pensar Sim. num paciente com sonda, que hoje a gente tem monitorização até como se fosse uma bomba ela consegue avaliar tudo que sai e tudo que está Uhum, entrando nesse paciente. Mas eu preciso olhar, a sonda está funcionante, não está? Então, assim, a gente tem que... a presença física, o toque, ele não pode deixar de existir, porque ele é o que vai fazer tudo acontecer, né? com A certeza. tecnologia ela vai me ajudar, mas eu não posso me ausentar. De jeito nenhum. A gente tem que estar beira-leito 24 horas mesmo, Valesca. Quer falar A alguma Sara coisa, levantou a Sara? mão, Fernandinha. Vou só fazer uma pequena colocação, né, que eu achei muito interessante que a Karina trouxe, a experiência dela falando da ditadura da tecnologia, né? Quão rico é isso, e falando da educação continuada. E aí eu fiz uma reflexão, quanto caro é essa educação continuada para a gente manter essa tecnologia, que é essencial, que é importante. E aí Uhum, você pensa na humanização, eu lembro da psicóloga da gente, Adriana Dias, com aquele diário que eu mostrei para vocês, que é a iniciativa dela, que ela precisa de papel, de canetinha para desenhar ali o apêndice e depois ressignificar a história de uma criança e quantos traumas essa criança vai, ou pelo menos passar por eles com mais tranquilidade, né? Então, como às sim, vezes é até barato fazer humanização dependendo de algumas coisas, e aí essa educação continuada é simples de fazer, o que é exigente em relação à tecnologia, que é importante, que é essencial, e adorei agradecer a partilha da Karina, com tanta experiência, tanta obrigada, coisa. Sara. Obrigada. Excelente, obrigada, Karina. Obrigada, meninas. Vou passar agora para o professor Dr. Cleiton Lima Melo, doutor e mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em terapia intensiva, urgência, emergência e gestão do ensino superior. Ele é chefe do departamento e coordenador do curso de enfermagem PUC Minas Coração Eucarístico, enfermeiro do Hospital Metropolitano Odilon Berri, não vou nem falar tão chique e membro do departamento de enfermagem da SOMIT, e atualmente é o nosso vice-presidente do departamento de enfermagem da AMIB. Olá, pessoal. Fernanda, obrigado pela apresentação. Parabéns, Sara, né, pela brilhante condução da introdução, da apresentação que você fez. E é um orgulho estar aqui, né, com colegas que são queridos. A gente já está junto em tantos eventos e nessa jornada há tantos anos também. Fiquei muito feliz e agradeço também o convite para estar participando aqui com vocês desta atividade. É, eu gostaria primeiro de tentar colocar aqui algumas questões nesse tempo curto que talvez ainda não foram abordadas aqui, e eu estava até fazendo algumas anotações e checklists para tentar contribuir um pouco com a minha visão. Eu tenho vivência pediátrica, né, em UTI no início da minha profissão, só que na maioria dos anos posteriores eu trabalhei e trabalho com UTI adulto, em sala de emergência em pronto-socorro. E a Sara fez essa pergunta né, na apresentação dela. E aí, como é que é? Eu já percebi aqui que Valesca, né? Valesca, eu sei que tem uma experiência pediátrica muito forte. Sara também tem essa vivência, até pela apresentação e pelas fotos. E eu não tenho dúvida de que é muito diferente, né? É muito diferente. Então, eu começo a colocar para vocês em que no Brasil hoje é muito difícil de se ver UTIs que permanece o acompanhante por grande parte do dia, né? Muitas UTIs conseguiram evoluir com a política da visita expandida, ou seja, alterando esse horário
para um período mais longo durante o dia, com determinado revezamento de familiares. Mas é muito raro, eu falo no meu contexto aqui de Minas Gerais, né, que eu sou de Belo Horizonte, é muito difícil de entender e perceber UTIs em que virou rotina a família estar presente da UTI 24 horas. E nós sabemos que isso é uma grande vantagem da pediatria, pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que condiciona esse direito. E aí fica a pergunta: quais serão os maiores dificultadores? Por que que essa família, em décadas aí que a gente tem de experiência em UTI, não foi incorporada como outras ações que nós tivemos melhoria? E aí a gente tem uma série de hipóteses, quando você estuda sobre isso, tem uma série de trabalhos publicados, em que talvez um principal fator para que isso não aconteça é a resistência da própria equipe e a dificuldade de compartilhar o cuidado 24 horas com a família. Então, a família ela monitora, a família é um vigilante de segurança, a família imprime beira-leito uma necessidade de que as coisas sejam feitas no tempo e da forma adequada. Então, quando a gente fala também de humanizar e deixar a família estar presente, quem ela queira, quando ela queira, isso faz parte hoje de um atributo de qualidade em que, como um componente, nós temos a segurança, né? Então, eu falo muito de segurança do paciente, eu acho que a família dentro da UTI ele agrega muito, porque é negligência, né, imprudência, né, omissão de horários de medicamentos, pacientes que em turnos da noite não são mudados de decúbito como eles seriam. A família ela vigia, ela monitora, que ela quer, independente do horário, que o que está proposto para ser feito terá que ser feito. Então, um outro ponto que eu trago para vocês é por que que o enfermeiro ainda não participa, na grande maioria das UTIs, do boletim de informações que é dado para a família. Tanto que em várias UTIs, nós ainda denominamos isso como boletim médico. E não só o enfermeiro, mas outros. A gente fala tanto em trabalho multi. Então, certamente vão ter várias justificativas para isso, mas se vocês observarem, muitos pacientes entram na UTI, saem da UTI e o enfermeiro pode não ter tido nenhum contato com a família desse paciente, a depender do turno que ele trabalha, do horário. Isso é muito sério, né? Porque quando a gente fala de competências e atribuições, uma delas para o enfermeiro é estar nesse processo, acompanhar e até avaliar as necessidades do paciente junto à família. E num componente que ele tem uma relação muito grande com humanização, que é a experiência do paciente, né? Esse termo ele é muito falado hoje na maioria dos serviços, né, de saúde, acreditados ou não. Quando a gente fala de experiência, e a Sara trouxe componentes para isso, porque a gente tem que associar o que que é a experiência do paciente. É eu associar desfecho clínico com a percepção da família, do usuário e também o profissional dentro desse contexto. Então, não há como eu desenvolver um pleno programa de humanização num serviço em que eu não trabalhe todos esses componentes. A relação entre paciente, família, instituição e profissionais de saúde. E aí, queria trazer uma reflexão para vocês, que eu escutei isso, né? De um técnico que trabalha na UTI comigo lá, e eu também sou servidor público há muitos anos, e só para vocês entenderem como é que isso impacta. Nesse período em que estava tramitando a lei do piso salarial da enfermagem, pelo menos na minha instituição, vários profissionais técnicos tinham uma grande expectativa de que piso salarial fosse salário base, né? E que ele tivesse tendo os mesmos acréscimos que ele tem ali de quinquênios, de programas, da especialização, né? Muitos são graduados, do tempo de serviço na instituição, que é o plano de carreira, que inclusive ter carreira é um dos componentes dentro do plano de humanização. Não é admissível, né? Por que que um enfermeiro que trabalha 20 anos na instituição tem o mesmo salário de que um que entra hoje? E essa é a realidade de muitos enfermeiros de serviço privado. Isso desmotiva, isso descondiciona a pessoa a sair da posição de conforto de fazer o mínimo.
Então, eu escutei isso de um técnico. Depois que o Supremo Tribunal deliberou aquela questão de que piso era o salário global final, eu percebi na minha equipe uma frustração de vários profissionais, entendendo que não, eu não trabalho só por dinheiro, mas eu tinha uma expectativa de pelo menos ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E eu percebi nitidamente em vários deles um declínio no empenho que eles têm com a assistência. Eu escutei de um técnico falar comigo uma coisa que eu não esqueço. E ele falou comigo assim: Cleiton, já que a instituição paga o mínimo, eu vou dar o mínimo. Eu não vou me doar ao máximo aqui, porque eu estou percebendo que eu não sou o máximo para eles. E talvez o máximo que eu poderia dar aqui, no momento eu não estou tendo incentivo para isso. Então isso é muito sério. Eu vou passar a palavra para o Alan e para vocês também, mas toda vez que eu sou chamado também para falar de humanização, eu nunca deixo de tocar nesse assunto. Por quê? A gente deveria trabalhar na maioria dos serviços com programas de pagamento por desempenho, né? E desempenho, de satisfação, de experiência da família, de indicadores de saúde, que até o nível de infecção e a taxa de eventos adversos é um componente, mas talvez, claro que eu estou trazendo uma hipótese, um dos maiores componentes que dificulta a gente ampliar a humanização, não só do enfermeiro, mas da equipe multiprofissional, é a sensação de que muitos profissionais eles não são tão valorizados como eles mereciam. E valorizados no plano de carreira, valorizados profissionalmente, valorizados nos feedbacks. Então cria-se essa cultura que acaba que no final quem paga essa conta é o próprio paciente e a família. Porque ele tem o mínimo, ele tem o básico. É como se na faculdade eu estivesse trabalhando o tempo todo com um aluno que ele só está tentando atingir a média para passar. Para ele não importa se ele vai fechar a nota com 60 ou 90, ele só quer passar. Então, essa é a realidade nossa de muitos profissionais. Eles só querem passar o plantão, eles só querem cumprir a escala. Por quê? Para humanizar, a gente tem que ter dedicação, você tem que ir além da obrigação, você tem que fazer aquilo que gasta tempo, porque conversar com a família gasta tempo. Preencher até um termo autorizando a flexibilização de entrada de familiar gasta tempo. E para fazer isso eu tenho que ter compromisso, tenho que ter empenho. E a palavra que eu vou fechar para passar para o Alan, eu tenho que ter felicidade. E hoje muitas pessoas não estão felizes nos ambientes de trabalho. E se eu não estou feliz com aquilo que eu faço e com a instituição que eu trabalho, é muito difícil eu compartilhar satisfação, alegria e felicidade com aquele que está ali, que é o cliente. Porque nós somos seres humanos. Então, claro que eu não estou falando que é uma relação matemática, mas a minha percepção hoje é muito clara. Todos nós poderíamos fazer muito além. E imagine se grande parte dos profissionais tivesse um único vínculo muito bem pagos. A energia vital, o humor, a satisfação deles seria muito maior para acolher, para acompanhar, para se dedicar e fazer além daquilo que está no papel, porque a humanização ela diz muito sobre isso. Tá bom? Espero ter contribuído com a discussão com vocês. Parabenizo Sara novamente e passo a palavra aí, né, para a Fernanda enquanto moderadora e escutar o nosso colega Alan também. Muito obrigado. Nossa, fico sempre muito emocionada. Nossa, que coisa, e é tudo tão real. Infelizmente, né? A humanização muitas vezes ela é só romantizada e a equipe não é valorizada. Não tem como fazer comunicação, não tem como fazer educação. E, infelizmente, para a equipe, a visita estendida é um problema. Dá trabalho. E agora eu convido o professor doutor Alan Peixoto de Assis, que é doutor em ciências pela Unirio, mestre em enfermagem pela UFRJ, enfermeiro intensivista titulado pela Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva ABENTE, presidente da ABENTE, biênio 2025-2026. Ele é professor adjunto de enfermagem médico-cirúrgica da UFRJ Campus Macaé e enfermeiro de CTI do Hospital Central do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra a você, Alan.
Olá a todos, boa noite. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Vocês me ouvem bem? Ah, tá, ok. Sim. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite, pela participação, pela oportunidade de ouvir a todos. Então, um desafio muito grande para mim falar depois de todas essas falas brilhantes, a apresentação da professora Sara Juliana e os comentários em seguida, né? Finalizando com os comentários emocionantes do nosso colega Cleiton, que impactam diretamente nas nossas percepções dos serviços, né? É importante sempre lembrar que a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, a nossa ABENT, né? Ela se preocupa muito com todas as questões que envolvem é, os componentes do ambiente de trabalho e dando continuidade, né, ao que o Cleiton coloca, né, de todas essas dificuldades, por exemplo, envolvidas nas condições de trabalho, que tem total relação com a entrega desse profissional, né? Quando a gente fala de humanização, porque a humanização, ela, quando a gente diz, por exemplo, que ser humano é ter empatia, né? E eu entendo que a empatia que a gente precisa exercitar quando a gente quer fazer um serviço com humanização, ela precisa ser muito maior do que a própria empatia de se colocar no lugar do outro. É você se antecipar e compreender aquela demanda do outro, né? Que muitas vezes não é aquela que somente se espelha com a sua, né? Então, muitas vezes a gente precisa compreender uma demanda cultural, uma demanda de entendimento que aquele paciente ou aquele familiar tem, e você precisa trazer aquele paciente ou aquele familiar para um ambiente de dignidade, de conforto. E isso exige, sim, uma avaliação, isso exige soft skills, isso exige uma energia mental, um envolvimento que está muito acima do trabalho mecanicista, do trabalho técnico. Então, para que nós possamos desenvolver humanização nas instituições de saúde, né, e principalmente nas unidades de terapia intensiva, nós precisamos sim de um envolvimento plus. Nós precisamos sim ter a aquisição de competências que tenham como base habilidades e atitudes voltadas para essas soft skills, né? E isso tem relação com o ambiente de trabalho. E muito além da questão, por exemplo, salarial, né, que o Cleiton colocou aí muito bem, a gente pode extrapolar, né, esse entendimento, por exemplo, para o dimensionamento de pessoal. Então, às vezes, você até tem uma equipe que é valorizada financeiramente, mas você não tem quantitativo de pessoal adequado para poder cuidar daquele paciente com a demanda que aquele paciente apresenta. E é muito frustrante quando a gente, por exemplo, não consegue ter quando a gente percebe que um paciente tem determinada necessidade e a gente sabe que a gente não conseguiu atender aquela necessidade, né? Então, isso perpassa, por exemplo, pelo dimensionamento. Isso perpassa, por exemplo, pela questão dos recursos materiais, né? Então, muitas vezes trabalhamos em instituições que nós temos que improvisar o tempo inteiro, né? E a gente às vezes até joga isso para um lado de brincadeira, né? Que a enfermagem é um pouco artista e se utiliza ali de improvisos para resolver problemas, mas isso também gera um consumo de uma energia mental que poderia estar sendo aplicada em outras demandas de cuidado, né? Por exemplo, o próprio ambiente. Então, às vezes, por exemplo, nós vemos profissionais que trabalham em ambientes desorganizados, ambientes que não existe ali uma adequada atenção em relação ao controle de infecção do ponto de vista estrutural. Então, isso tudo contribui, né, para que esse profissional talvez não consiga se dedicar integralmente a tudo aquilo que a gente espera dele em termos de humanização, né? Então, isso é uma preocupação que precisa estar principalmente na mente dos gestores, dos indivíduos que estão ali envolvidos com o planejamento e a estratégia de ação daquilo que foi planejado e da avaliação daquilo que foi planejado. Porque senão fica tudo muito na teoria, muito no manual, né, muito naquilo que é preconizado, mas você joga aquilo no colo do profissional que está na beira do leito, e aí, como é que ele vai fazer isso
em pontos de vistas mais concretos, né? E quando a professora Karina fala muito claramente na questão das tecnologias, né, eu entendo muitas vezes que não existe só uma ditadura tecnológica, mas existe também uma sedução tecnológica. Muitas vezes nós profissionais, principalmente os intensivistas e aqueles que se dedicam e que estudam e que gostam de intensivismo, se veem um pouco seduzidos pela tecnologia de monitorização, né, que traz informações que levam ao objetivo principal dentro das unidades de terapia intensiva, que é a resolução de disfunções orgânicas. Então, muitas vezes estamos muito voltados para o dado que aquela tecnologia precisa nos dar para que a gente consiga alcançar a resolução de uma disfunção orgânica, mas no final das contas a gente precisa pensar sim no débito cardíaco, a gente precisa pensar sim na perfusão, no volume sistólico, no lactato, mas eu também tenho que pensar naquele paciente que está ali, que tem demandas, que tem condições que passam na cabecinha dele, ou que mesmo que ele esteja sedado ou que esteja comatoso, ele tem condições, ele tem situações e demandas que eu tenho que atendê-lo na sua dignidade humana, né? Que muitas vezes, na correria e na prioridade que a gente dá de disfunção orgânica, isso pode se perder. Então, a terapia intensiva é um ambiente onde a gente tem um risco muito grande de fugir, né? E de não se perceber, né? Atendendo aos princípios de humanização. Então, isso requer para a gente um raciocínio, um cuidado, uma energia mental, uma dedicação de trazer um trabalho muito mais, vamos dizer assim, artesanal, mesmo que se utilizando de conceitos e de argumentos técnicos, e menos mecanicista, né? E trazendo um pouco dessa questão da ação mecanicista, do cuidado estritamente técnico e talvez pouco racional, é, eu trago às vezes uma crítica, e isso eu falo muito em sala de aula, e eu discuto isso muito também com os meus colegas na unidade de terapia intensiva, que eu chamo, entre aspas, do pacotão, né? Então, às vezes, a gente vai lá e a gente joga um pacote de cuidados para aquele paciente que tem que ser aquilo ali, naquela hora, daquele jeito, com aquela quantidade de vezes que eu digo que é o ideal ou que está escrito na literatura, né? Mas muitas vezes eu não considero as necessidades específicas daquele paciente. Então, eu quero que o banho no leito seja para todos os pacientes de manhã, né? Eu quero que para todos os pacientes os sinais vitais sejam aferidos de uma em uma hora. Então, mesmo, por exemplo, aquele paciente que está acordado, eu vou precisar acordá-lo de uma em uma hora, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, para colocar um termômetro no seu oco axilar, né? Para poder insuflar um manguito de pressão não invasiva, né? E muitas das vezes a gente joga todos os pacientes dentro dessa condição, né, sem pensar nas individualidades. E hoje, dentro da terapia intensiva, a gente fala muito de individualização do cuidado. Então, a partir do momento em que eu sou mais artesanal, eu estou sendo mais propício à individualização daquela assistência. Ao passo em que eu sou muito mecanicista, eu estou colocando os pacientes dentro de um mesmo pacote, talvez fazendo ali cuidados que para aquele paciente eu não tenha um resultado, né, de valor no desfecho clínico dele, né? E também no gasto da terapia intensiva, enfim, no resultado total dessa, desse meu trabalho. E por fim, né, eu trouxe aqui também, e o Cleiton também falou, a questão da visita da UTI, né? A visita ampliada, nós temos, né, a visita aberta, né, a visita liberada, vamos dizer assim, que é diferente da visita restrita, com a hora marcada. Existem inúmeros estudos científicos que mostram desfechos positivos
né, em relação a controle de delírio, em relação a tempo de ventilação mecânica, em relação à satisfação do paciente pós-alta e dessa família, né? Então, o que nos parece que a visita aberta na UTI, ela tem sim um aspecto maior na sua humanização, né? Porém, para que eu tenha esse tipo de funcionamento, eu preciso de, mais uma vez, um cuidado com, principalmente com a minha equipe, que vai cuidar também dessa família, porque essa família acaba sendo também uma um instrumento, um objeto de cuidado para essa equipe, né? Porque são pessoas que a gente precisa dar atenção, são pessoas que a gente precisa tirar dúvida, explicar o suporte que está sendo dado a esse paciente, explicar os porquês, atender as indagações, porque isso faz parte do processo de comunicação que está dentro da humanização. E eu preciso também cuidar de uma infraestrutura para isso, né? Então não adianta, por exemplo, eu dizer que eu tenho uma visita aberta, que esse familiar vai poder ficar ao lado do meu paciente, se eu não tenho ao mínimo, às vezes, uma cadeira, né, para esse familiar sentar, né? Eu não tenho ali um local de conforto para que esse familiar possa sentar, uma segurança é, é, do ambiente microbiológico até, né? Então, às vezes, esse familiar eu libero para que ele fique com esse paciente, mas eu não tenho ali um controle do ambiente no sentido do risco de contaminação desse familiar, né? Prejudicando a ele, a casa dele, quando ele for para casa, e ao próprio paciente, que é o seu familiar que ele acompanha. Então, eu tentei trazer aqui um pouco do que cada um falou, trazendo também um pouco das minhas percepções. Agradeço muito a oportunidade. Gostaria de dizer que a ABENT, a nossa Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, está de portas abertas, trabalhando diariamente para tentar desenvolver atividades científicas, atividades educativas, sempre se preocupando com o melhoramento e a atualização dos enfermeiros de terapia intensiva, dos enfermeiros intensivistas, associados ou não. Estamos aí no trabalho hercúleo, né? Assim como acontece todos os anos da prova de título, que é o nosso exame de suficiência. Então, associem-se e estejam conosco. Muito obrigado. Muito bom, Alan. Alan, fala sobre vocês têm uns eventos que ficam gravados, não é evento, eu esqueci o nome aqui agora. A URS, É, Não é sim, webinar, porque tem um webinar, é o os podcast. podcast, é. sim, nós temos atividades todo mês, né? A Bent, ela tem um tema mensal, né? Um eixo temático mensal. Então, mês passado foi da sedação, analgesia e delírio. Esse mês está sendo o mês da integridade de pele e mucosa. Então, esses eixos temáticos são baseados nos domínios do Procenf, né? Então, são 12 domínios do Procenf, são 12 meses do ano, então cada ano nós temos um eixo temático. E para cada mês, né, para cada ano, ó, para cada mês nós temos um eixo temático. E para cada mês nós temos atividades como a Bentcast, que é o podcast da enfermagem intensiva brasileira, que fica disponível no Spotify e na Macadu, que são canais que nós temos para expor e divulgar esses podcasts disponíveis gratuitamente. É só entrar lá e ouvir os nossos áudios. Hoje, inclusive, foi lançado um podcast sobre banho no leito. Leito. Uhum. É. E todo mês também nós temos um Abente Web, que é o nosso webinar, que também tem relação com o eixo temático mensal. A cada estação do ano nós temos um curso de atualização, né? Que a gente tenta também adequar ao eixo temático da AMIB, para que o nosso associado aproveite tanto os cursos Abente quanto os cursos AMIB. E também todos os meses nós estamos liberando uma nota técnica, né? Que esse mês, inclusive, De agora sedação e de analgesia. março, exatamente, nós liberamos uma nota técnica em conjunto com o Departamento de Enfermagem da AMIB, Uhum. onde a gente concentra ali alguns cuidados baseados em evidência que a ABENT recomenda para que os enfermeiros tenham acesso, né? Que também é de domínio público,
tendo o objetivo principal de melhorar a assistência ao paciente grave. Isso é muito bom, porque tem muitas pessoas que me procuram às vezes, falam, mas parece que eu não percebi muito, que eu fiz a inscrição e não paguei a anuidade, parece que eu não aproveitei muito. E nós estamos fazendo várias atividades, né? Tanto a de enfermagem da AMIB, como a Bente agora, né? Então, acho que vale a pena sim. Nós já estamos próximos para finalizar, e tem uma única pergunta, quem puder responder, da Alessandra Souza. Ela fala assim, ó, quando o cuidado se tornará realmente centrado no paciente e família, proporcionando autonomia e favorecendo a segurança do paciente? Quais os desafios encontrados desde o processo formativo até a prática clínica? Então, os professores aí que puderem responder rapidinho, né, 1 minuto para cada um, falando de desafio em relação à formação, né, até a prática clínica sobre o cuidado humanizado. Mas se alguém souber a resposta, me fala também, gente. Porque é um desafio mesmo, né? Como o próprio nome diz, a gente está tentando equilibrar tudo isso, né? Esse conhecimento, como que a gente vai fazer com isso? Como que a gente dá conta na academia, né? De resolver essa parte para os nossos futuros enfermeiros? Não sei, manda bala, Cleiton. Instituição, a Falar de sociedade, né? formação, né? É muito interessante que quando fala de formação, eu, por exemplo, eu gosto muito desse tema, eu conduzo uma disciplina de humanização na pós-graduação da PUC, né? De urgência e emergência, terapia intensiva, e esse tema de cuidado centrado no paciente, ele é muito importante porque a gente vê a quebra disso constantemente. Por exemplo, que você vai ver que um técnico de enfermagem, muitas vezes ele levanta a mão na UTI, aquela UTI que tem técnico beira-leito, que não é só enfermeiro, e ele fala assim: o Corém fala que eu devo assumir só 2 pacientes. É Então, desse jeito. em algum dia que falta alguém ou um funcionário passa mal no meio do plantão, que você tem que redividir a escala, e talvez essa pessoa tenha que assumir 3, de complexidade, de grau de necessidade menor pelo sistema de classificação, é muito comum você escutar do técnico assim: só vou fazer medicação. Não vai ter banho, não vai ter mudança de decúbito. É muito comum. Eu já escutei isso, assim como naqueles movimentos de greve, paralisação. E aí que você entende o que é cuidado centrado no paciente. Porque, na verdade, é isso. Fala assim, eu entendo que eu tenho que priorizar cuidado, mas eu não posso punir o paciente de ter dermatite de umidade, de ter lesão por pressão, de não ter higiene corporal, e como se aquele profissional ele tivesse autonomia até para decidir o que vai ser feito ou não com aquele paciente. Então, fazer cuidado centrado, ele é muito difícil, porque a todo momento eu tenho que pensar assim: eu não posso julgar no colo do paciente problemas que são da instituição e dos profissionais. Eu tenho que tentar converter isso para um plano assistencial que eu minimize danos ao paciente. E na prática a gente vê que isso é muito difícil. Porque qualquer déficit de escala, e o Alan falou aqui de dimensionamento, a gente vê que o primeiro prejuízo ele cai no colo do paciente, ele cai no colo da família, né? Até mesmo por retirada de cuidados que talvez alguns julgam que não são essenciais e que não são importantes. E aí a gente perde aquilo que a gente fala que é a integralidade do cuidado, né? E todos nós deveríamos ter um plano de contingência para esses momentos, para tentar garantir que o mínimo seja bem feito e talvez deixando de fazer algumas tarefas que são administrativas desses pacotes, mas não assistenciais mínimas. Então, esse é um simples exemplo para a colega que perguntou, que na prática esse é um desafio. E aí cabe muito a postura ética, né, e a mobilização da equipe para que tenha esse entendimento, que a conta não pode ser paga somente pelo paciente. Gente, eu preciso finalizar, mas eu quero dizer que foi lindo, vou falar assim, né? Bem humanizado. Foi lindo, muito bom ter participado nesse webinar com todos vocês. Com certeza, recebemos elogio aqui também. E assim,
temos tanta coisa para conversar em relação a isso. Me interessei bastante na parte de pós, esse paciente que sai da UTI, os cuidados pós-UTI, que eu acho que é uma coisa que nós, muitas vezes, não é nossa meta, né? Parece ser meta mais institucional, né? E o paciente, às vezes, ele sai e ele volta em 24 horas depois, porque não há essa preocupação com esse paciente. O importante é sair vivo, né? Não importa como ele sairá, quem vai cuidar. E muitas vezes a equipe de enfermagem, o enfermeiro, ele não faz parte disso, ele não cuida da família, orientando a família em como cuidar desse paciente lá na enfermaria. E faz com que esse paciente volte depois por causa de coisas como rolha, acontece muito conosco, saída de traqueóstomo, então, muitas lesões por pressão, infecção, porque o familiar, quando ele tem conhecimento, ele entende, ele está ali para ajudando, né, a esse profissional que vai estar lá na enfermaria, por exemplo, vigiando, né? Isso acontece muito na UTI pediátrica, mas na UTI adulta, infelizmente, o familiar fica muito fora, né? Extramuro. E ele não faz parte, muitas vezes, do cuidado. Então, foi um prazer estar com vocês e nos veremos aí em outros eventos. E obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Nós chegamos a 45 participantes. Muito obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Um abraço, boa noite a Tchauzinho, todos. pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, Tá, tchau. obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado mesmo, hein? Arrasaram. Obrigada, Fê. Arrasaram. Foram lindos. Perfeitos. Obrigado, viu, Fernandinha? Você Quando também. tiver gravado, vai ficar gravado e aí fica no YouTube, a MIB no ar. Perfeito, Aí eu mando para você. perfeito. Um beijo, tá? Com Deus. Tchau, tchau. Beijo, com Deus. Tchau. Boa noite. Lucas, vai ficar gravado mesmo? Eu falei que vai ficar gravado, mas fica, né? Lucas. Lucas. Lucas.